está entrando no ar. Geração de Impacto. Boa noite, queridos amigos e ouvintes da Rádio Esperança, do programa Geração de Impacto. Você está na Rádio Esperança 1390 ou 1390 e nós convidamos você a estar conosco até às 20 horas. Vamos estar falando da Palavra de Deus, nos alegrando com louvor e tudo que Deus tem preparado. Prepare também o seu coração, como eu preparei o programa, para que Deus possa falar através do seu Espírito Santo. Vamos lá, eu escolhi para nós hoje, para começarmos, sobre um pequeno poema ou uma oração, eu creio que poema, que uma senhora escreveu, a dona Mary Hermans. Essa senhora em cadeira de roda, com o seu corpo bastante deformado por causa da artrite, e essa senhora, sempre alegre, disposta, foi muitos anos missionária entre os indígenas e hoje ela retornou aos Estados Unidos. Mas ela estava num lar no Recanto dos Sabiás, como ela colocou o nome, né? É um lar geriátrico e o nome do lar não é esse, não é Recanto dos Sabiás, é ela que deu o nome para o seu quartinho, tá? Porque ali tinha muitos sabiás, tinha muitos pássaros no fundo, tinha uma árvore, e ela, também bem poetisa e muito animada, escreveu assim: o sabiá canta. O sabiá canta fielmente às 4 horas da manhã, envergonhando toda a gente com seu vigor e seu afã. O dia é belo, ele está dizendo, com seu canto e o seu trinar. Levanta o preguiçoso da cama, veste a roupa e vai trabalhar. Aproveita o sol que brilha, olha os campos e árvores em flor. Não é grande o nosso Deus, que fez tudo isso com tanto amor? Até as pequenas criaturas saúdam cada dia com seu louvor, bendizendo o Pai Celeste, Deus Todo-Poderoso, o Criador. Aprendamos com elas o segredo, o bem-te-vi e o sabiá a coroíra, e sejamos sempre agradecidos pela salvação eterna em nossa vida. Mary Hermans, em novembro de 2013. É uma irmã muito querida, ela vive agora nos Estados Unidos e continua escrevendo as suas histórias dos bichinhos lá que ela vê e anima realmente o coração. Eu confesso que ela foi um impacto e é um impacto na minha vida, que apesar de tantas dificuldades físicas, de todos os tipos que você pode imaginar, ela sempre tem uma palavra de gratidão, de alegria e de ânimo para todos aqueles que a cercam. Sim, a vida é linda, a vida é bela. Vamos curtir tantas coisas lindas que Deus não deu. Se esse sabiá canta, e você deve ter ouvido, às vezes até mais cedo ainda, de madrugada, especialmente lá por julho, agosto. Então, quem somos nós? Nós devemos louvar e bendizer ao nosso Deus. Eu já contei uma vez aqui, mas eu quero repetir rapidamente. Eu fui uma vez para a Colômbia, num lugar muito difícil, lá no meio das montanhas, onde a guerrilha tem realmente trucidado muitos irmãos, tem matado campesinos, pessoas que moram naquela região apenas para manter o controle do narcotráfico. E no meio dessa situação, o alvo preferido são os pastores, as famílias pastorais, e realmente esse povo amedrontado e com tantas dificuldades, mas estavam lá e se reuniu. E esse pastor, ele ia aos domingos ou às vezes aos sábados, quando era possível, de bicicleta, 12 quilômetros, e não é uma estradinha boa, nem tem pista de ciclismo. Ele ia lá para estar com aquele rebanho pequeno, machucado, assustado, mas ele não deixava de cuidar das suas ovelhas. E quando chegamos lá, realmente, eles ficaram muito impactados como estrangeiros, brasileiros chegaram ali simplesmente para estar com eles, porque realmente não é turismo, não é buscar nada em troca. E o pastor, muito feliz, disse: irmãos, nós não temos com que presentear a nossa irmã brasileira,
Mas vamos cantar um louvor para eles, e talvez vocês conheçam, e eles cantaram: demos graças ao Senhor, damos graças. E depois no refrão diz: de manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas louvando a Cristo, Jesus, o Salvador? Eu realmente fiquei muito tocada, emocionada. Cantei com eles, depois cantei em português para eles, e foram momentos celestiais. E por isso mesmo a vida é linda. Nós sempre temos motivos para agradecer, para louvar a Deus e ter a expectativa do que Deus vai fazer. Naqueles momentos de dificuldades, podemos ter essa esperança. Deus está no controle. E hoje o assunto que eu quero comentar com vocês: o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? A partir do texto de Miqueias 6, eu creio que vocês já pegaram a cadernetinha ou alguma forma de anotação, não é verdade? Aqueles que gostem de anotar, é interessante, mas eu falei com alguns irmãos que realmente têm um caderninho e fazem anotação, e durante a semana eles conferem o texto. Glória a Deus por isso, porque o Espírito vai falar com você através da palavra de Deus, que é a Bíblia. A Bíblia é um livro escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito Santo. E quando você lê sozinho no teu quarto, seja onde você estiver, até mesmo no ônibus, o pessoal vê tanta piada, tanta coisa, não é verdade? Por que não lê a Bíblia? Então, quando você lê, o Espírito Santo vai falar com você. Vamos lá, Miqueias 6, versículos 6 a 8, que diz assim: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? E aí Deus responde: eu te declaro, homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, que andes humildemente com o teu Deus. Talvez você muitas vezes tenha se perguntado: mas afinal, o que Deus quer de mim? Nós vamos comentar um pouquinho esses versículos. Esse versículo e algumas palavras-chave. O que Deus quer de nós? O que agrada a Deus? Que andemos humildemente diante do nosso Deus. Que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia, mas acima de tudo o que Deus quer é um relacionamento com o homem. Ele quer que o homem esteja perto dele, e foi isso que Jesus fez na cruz. Ele nos aproximou, ele nos trouxe de volta para Deus. O pecado fez separação do homem de Deus, porque o pecado na verdade é desobediência, é independência de Deus. O restante que você faz, como o pessoal diz, comer maçã ou sexo, seja o que for, isso é consequência. É a independência. Você agora talvez esteja pensando: ah, não, irmã, só um pouquinho. Eu não mato, não roubo, não fraudo o imposto de renda, eu não faço nada errado. Você é um ser humano, nasceu em iniquidade, ou seja, você nasceu de Adão e Eva, você é descendente, você é criatura de Deus. E Jesus nos transforma, através do que Ele fez por nós na cruz, em filhos de Deus. Mas essa escolha é sua, e há um preço a ser pago, não pela salvação. Ela é de graça, como nós lemos aqui, não são bezerros, não são sacrifícios, até mesmo se nós dermos simplesmente nos matarmos, imolarmos, como dizem, achando que vamos agradar a Deus, só houve um único sacrifício que agradou a Deus, quando Jesus esteve na cruz e disse: não estão me tirando a vida, eu a estou entregando para que nós pudéssemos ter vida. Esse é o plano de salvação. Então vamos ver, esse declarou, diz, ele te declara, ó homem. O que é esse declarar? Declarar significa dar conhecimento, se dar a conhecer. Por isso lá em Êxodo, quando Moisés fala com Deus, e Deus se
apresenta a Moisés a primeira vez naquela sarça ardente, está lá em Êxodo 3:14, e Moisés, todo aquele capítulo 3, e Moisés disse, mas para quem, que nome, quem é você, o que eu vou dizer para Faraó? Quem está me mandando tirar o povo do Egito? E a resposta de Deus é, eu sou. Diga para ele que o eu sou, quer dizer, não tem definição, você não pode limitar Deus a uma imagem, a uma situação, ele é o que é, ele é soberano, você não pode entender Deus. Ou você se dispõe a crer nesse grande Deus, ou então você não tem como entender Deus. E muito menos Deus vai caber na tua mente, na tua agenda. Porque Deus é soberano, criador de céus e terra. Eu não consigo entender. Eu uma vez na reunião das mulheres lá da casa, nós até rimos depois, porque já tarde da noite elas tinham trabalhado, então algumas já estavam com aqueles olhinhos meio pequenos, e eu disse assim, ainda bem que quando a gente observa uma flor bem verde assim, e tinha uma flor na nossa frente, em cima da mesinha, a flor era bem vermelha e as folhas bem verdes, assim, suculentas. Eu disse, que bom que quando a gente corta essa flor, a gente vê aqueles tubinho vermelho dentro, onde corre a tinta, né, que vai dar cor para a flor. E foi uma reação muito engraçada. Algumas até continuaram com aquela carinha assim de soninho, de cansada, mas uma professora, ela fez uma careta tão estranha, me olhou com um olhar assim forte e disse, Ingrid, mas o que você está dizendo? Eu nunca vi um tubo vermelho. Oh, glória a Deus, acordaram. Não vemos nada. No entanto, no DNA dessa flor está que ali na ponta ela vai dar a cor vermelha, amarela, as cores, até mesmo um azulado, não é verdade? As pintinhas no lugar certo, aquelas orquídeas com aquela carinha. Se Deus faz todas essas coisas, como você quer entender Deus ou mandar nele? Deus se faz conhecido, ele declara quem ele é. Vamos ver em João 8, versículo 28 diz assim, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Agora Jesus se apresenta como eu sou. E depois começa em muitos lugares. No versículo 31, Jesus disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós podemos conhecer Jesus, porque agora, em todo o Novo Testamento, toda a trajetória de Jesus, aliás, desculpe, nos Evangelhos, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a ressurreição, eu sou o pastor. Jesus é o que você precisa que ele seja. Aquele Deus lá no Antigo Testamento que diz, eu sou, era Deus Pai. Jesus junto com ele, com o Espírito Santo, mas agora Jesus encarnado homem, ele diz, eu sou o caminho. Ele é uma demonstração do Pai. Por isso que ele diz, eu não falo por mim, eu não faço as coisas por mim, mas aquilo que o Pai me ensinou. Jesus é o grande eu sou. E ainda no versículo 36 de João 8 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se você está lutando com vícios, ou seja o que for, não lute só com a sua força. Lute conhecendo o poder do Filho de Deus. Agora o segundo ponto, no primeiro nós vimos declara, não? E agora o segundo ponto, que pratiques. Praticar a justiça. O que é praticar? É fazer, é executar. Está descrito de uma forma muito simples em Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ou seja, quando só ficamos ouvindo, que legal, o sermão do pastor foi joia e tudo, mas não se torna vida prática, não se torna ativa no nosso coração, não vai fazer efeito na nossa vida, transformação. Aquele ódio,
aquela raiva, aquela tristeza não vai embora se nós não tomarmos uma atitude e não nos tornarmos praticantes, tendo atitudes práticas. Vamos ouvir um louvor agora com Asaf Borba, Amigo Verdadeiro. Geração de Impacto.
caminho. Castelo forte é tu, Jesus. Sim, nós temos um amigo verdadeiro que é Jesus, mas ele se manifesta nos nossos irmãos ao nosso redor. Ele se manifesta neste mundo de uma forma muito prática, porque ele colocou pessoas ao nosso redor, aonde que vamos abraçar, que vamos amar, que vamos perdoar, suportar. Você conhece esse texto? Talvez você seja novo, não conhece nada da Bíblia. Tem um versículo que diz: suportai-vos uns aos outros. Muitas vezes é realmente suportar, no nosso português. Outras vezes é sermos suporte, aquele que carrega quando o nosso irmão está com dificuldades. Por isso, Jesus é o amigo verdadeiro, mas ele se expressa através da vida das pessoas. E por isso o terceiro ponto nesse versículo é fazer justiça, pratiques a justiça. O que é essa justiça? É fazer o que é correto, o que é justo aos olhos de Deus e não a nossa própria justiça. Não, mas essa aí eu não vou entrar. Ele fez para mim, ele fez por merecer, eu dou o troco. É assim? Não é essa a justiça de Deus. Não é olho por olho, dente por dente, e sim, perdoai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Então, muito mais aqueles irmãos que estão ao nosso redor. Vamos ver 1 João 4, versículo 17 a 20, que diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão que não vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Vamos tomar consciência disso. Se nós dizemos, não, o meu negócio é com Deus, os irmãos é outra história. É a manifestação daquilo que nós somos. Nós não podemos dizer que amamos a Deus se não nos dispomos a amar o nosso irmão. Perdão e amor, querido ouvinte, não é um sentimento, é uma disposição no nosso coração. E quando nós nos dispomos a perdoar, a amar, Deus vai transformando o nosso coração a partir do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração e ele faz uma grande obra. Um testemunho que eu tenho a respeito deste no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Quero compartilhar rapidinho com vocês. Quando eu estive em Cuba em 1992, talvez algum ouvinte nem era vivo ainda, nem tinha nascido, mas eu já tenho 60 anos, então em 92 estive em Cuba. E ali teve situações, nós tínhamos recebido orientação, porque Cuba estava sob o domínio do comunismo, ainda continua, mas está um pouco mais leve agora. E realmente havia uma perseguição muito grande aos cristãos. Os cristãos sofriam tremendamente e nós fomos levar Bíblias. Ter esse tempo ali com a igreja, animá-los a perseverar na confiança de que Deus estava no controle. E uma das orientações que eu tinha recebido é que nós, toda a equipe, não deveríamos falar qual é o hotel onde nós estávamos para não comprometer a equipe e também a própria igreja, né? Mas eu, na minha inexperiência e ao mesmo tempo a alegria de estar ali, devo ter comentado, porque um dos irmãos mandou um recado lá para o hotel, um telefonema para a portaria, e colocou assim: aqui é o César, ele lhe espera hoje à noite na Liga Evangélica de Cuba e pede para que leve um instrumento musical que eu tinha prometido para ele. Isso poderia colocar toda a equipe numa prisão, porque era proibido o contato de estrangeiros com a igreja.
Enfim, tudo estava errado e eu, de alguma forma, desobedeci. Eu não me lembro exatamente, mas foi através de mim. Eu fiquei absolutamente apavorada, porque eu sabia que se eu fosse para a prisão não seria fácil. E estava muito assustada porque toda a equipe estava comprometida. Bom, a orientação, chegando lá, nós tivemos outras orientações e eu me senti muito mal em estar nessa situação. E nós estávamos indo realmente lá na igreja e quem ia ministrar naquela noite, que era a noite de oração, o culto de mulheres, seria eu. Agora vocês podem imaginar, eu como alvo ali, e quando eu vi o meu irmão ali embaixo, eu estava no altar, ele rindo, muito feliz que ia receber um instrumento musical. Eu confesso, querido ouvinte, que meu amor todo tinha ficado, acho que no Brasil, ou sei lá onde é que estava. Eu estava com medo, estava com raiva dele ter ligado, mas ele era inocente. E agora a irmã me chamou, depois deste louvor, a irmã do Brasil, a Ingrid, vai nos trazer a palavra. E eu estava apavorado, temendo pela minha vida e envergonhada pela equipe que eu tinha posto em risco. E neste momento eu pensei, não, meu Deus, eu vim até aqui para animar, para estar com a igreja, seja o que tu quiseres, me perdoa, e levantei da cadeira. No momento que eu levantei, a unção do amor encheu meu coração. E eu pude trazer aquela palavra, e tinha tradutor, eu não estava acostumado a falar com tradução, mas a presença de Deus encheu aquele templo. E quando eu comecei aqueles irmãos ver pessoas vindo à frente para entregar sua vida a Jesus, sabendo que eles podiam ser presos, até mesmo mortos. O comunismo não é brincadeira, queridos. Não é água com açúcar como queiram pintar. Ele é cruel porque ele é contra tudo que se chama Deus. E neste momento eu realmente fiquei trêmula e tive que sentar, mas para mim esse versículo, o perfeito amor lança fora o medo, não o meu perfeito amor, mas o amor de Deus. E Deus fez uma grande obra naquela noite. Mas se eu tivesse ficado sentada na cadeira, simplesmente temendo pela minha vida, nada teria acontecido. Então, eu quero animar você, não se baseie no sentimento do momento. Obedeça, conheça a palavra de Deus que está escrito na Bíblia. Confie, creia que o Espírito Santo vai atuar no teu coração e tenha atitudes, pratique a palavra de Deus. O próximo ponto, 4, é ames. O que nós vamos amar? E aqui, quando eu li esse texto lá em hebraico, diz, esse amor aqui se relaciona com um pacto de lealdade, de fidelidade, um pacto de misericórdia. Nós não podemos amar apenas aqueles que nos amam, mas amar com o coração de Deus. Isso não é fácil, eu não estou dizendo que eu sou vitoriosa em todos os pontos, é uma luta diária e uma dependência de Deus. Mas se nós não nos dispomos a exercitar, nada vai acontecer. Quem tem que levantar da cadeira, quem tem que levantar os braços para abraçar, quem tem que abrir a boca é você, ouvinte. E o Espírito Santo vai encher, vai transformar, mas a atitude é nossa. Nós precisamos amar. Vocês lembram daquele texto de João ali? Eu vou ler primeiro um outro texto ainda. 1 João 5, de 1 a 5, que diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que é gerado, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nós temos essa capacidade em Cristo Jesus. E o 5º ponto nesse versículo é misericórdia. Que pratiques a misericórdia, que ames a misericórdia. O que é misericórdia? É bondade, retidão, é a atitude.
porque o próprio Deus, isso faz parte do caráter de Deus, ser misericordioso. Por isso, essa misericórdia tem que fazer parte do nosso dia a dia. Não retribuir com violência, enfim, os nossos frutos, as nossas atitudes vão fazer a diferença. Fazer o mesmo que Cristo fazia. Mas para isso você também tem que conhecer como Jesus agiu. Você já leu pelo menos os evangelhos? Você já leu o Novo Testamento, onde nós temos toda indicação, o nosso manual de vida, irmão, também dentro da igreja. Quantos que estão na igreja e não conhecem a Bíblia? O irmão André, que foi um irmão que levou Bíblias para muitas partes do mundo, ele teve um encontro com um líder do Estado Islâmico. E esse homem perguntou: eu quero lhe fazer uma pergunta. O irmão André disse: está bem, pode fazer. Você já leu alguma vez esse livro que você defende? O irmão André disse: sim, muitas vezes. Eu disse: bom, então você é um dos primeiros, porque que eu conversei pessoalmente, ninguém tinha lido esse livro que diziam que estavam defendendo. Como vão defender algo que não conhecem? Um terrorista dizendo isso, e é verdade. Foi feita uma pesquisa assustadora. Quantos se dedicam a ler a Bíblia de capa a capa e o Novo Testamento com mais frequência? Como você vai conhecer? Aqui, quando nós vemos sobre a misericórdia, Lucas 6, 31 a 36. Lucas 6, 31 a 36, que diz assim, vamos ver, 31 a 36. Como quereis que os homens vos fazem, assim façai-o vós também. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que amam. O que os amam? Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestais sem esperar galardão, sem esperar paga. Será grande o vosso galardão, e sereis chamados filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e os maus. Olha o conselho que Deus está nos dando, para nós sermos diferencial neste mundo, nós não sermos simplesmente como todos, mas sermos um diferencial. E mais uma vez, quando Jesus fala aqui a respeito da parábola do bom samaritano, no final ele termina perguntando mais uma vez a esse intérprete da lei, quem afinal era o que socorreu, quem afinal é o bom, aquele que faz tudo conforme a lei, que ama realmente a Deus e a Jesus, e ele responde, o que usou de misericórdia para com o samaritano ferido? Então Jesus responde, vai e procede tu de igual modo. Esse é o texto que eu quero deixar como encerramento. Vamos e façamos do modo que nós temos aprendido. Vamos trazer frutos que venham glorificar o nosso Deus, venham a demonstrar o caráter de Cristo e não o nosso caráter. Ele precisa ser transformado, porque Deus quer um relacionamento com a humanidade. Deus quer estar em contato com o homem através do seu Santo Espírito. Mas que tipo de comunhão, que tipo de expressão nós temos tido para as pessoas do mundo? Respondendo com a agressividade que eles nos respondem? Respondendo da mesma forma, será? Em Cristo Jesus, nós temos todas as condições de fazermos diferença no meio da humanidade. E esse é o nosso papel, é isso que nós devemos fazer. Falar de Jesus, do seu amor, falar das suas misericórdias, mas viver também numa expressão de Cristo Jesus. Esse é o nosso desafio para a próxima semana. Esse é o desafio que cada um de nós tem para sermos expressão de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, vem e toca cada coração que ouviu essa mensagem. Fortalece cada mente, Senhor.
Constrange cada coração de se render cada vez mais a Ti, para que nós possamos ser exemplo, expressão da Tua vida, Jesus, expressão do Teu renovo sobre aqueles que nos cercam. Que nós sejamos agradáveis, Senhor, não apenas agradar, mas expressar o Teu amor. Por isso eu clamo agora diante do Teu trono por cada irmão que está sofrendo de enfermidade, que talvez perdeu um ente querido e está sofrendo por isso. Oh, Senhor, por cada irmão que está clamando pelo seu sustento, por um emprego, pela saúde de alguém querido da família, pela restauração do filho, da filha, do seu matrimônio. Oh, Senhor, como precisamos de Ti, Jesus. E sabemos que Tu, Espírito Santo, tens alegria em nos socorrer. Então coloca esse clamor no nosso coração, de termos a atitude, praticarmos a palavra que temos ouvido, lido e sabido de Ti. Ajuda cada um dos meus irmãos e aqueles que ainda não Te conhecem como Pai, possam entregar sua vida a Ti, se render a Ti. Traz salvação neste tempo, para que a vida realmente seja bela, seja na paz de Cristo Jesus. Nós Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Também sobre as nossas autoridades, meu Deus, que tenhamos paz neste país. Guarda-nos de toda tentativa do maligno de trazer peso, morte, mais roubos, mais assaltos. Oh, Deus, guarda a Tua igreja no meio de tanta corrupção, que não venhamos a envergonhar o Teu nome. Guarda-nos, Senhor, que possamos alegrar o Teu coração e realmente Te agradar, Senhor. Ajuda-nos a praticar a justiça. Ajuda-nos, Senhor, a dispor o nosso coração em Ti, porque Tu já nos declaraste o que precisamos fazer. Ajuda-nos a sermos justos uns com os outros, Pai. A realmente amarmos e sermos misericordiosos. Mas queremos Te buscar, porque Tu és fiel. Abençoa o nosso ouvinte, abençoa cada um no seu clamor e que na próxima semana nós possamos viver na plenitude de Cristo Jesus. E é em Teu nome, Jesus amado, que nós oramos. Amém.